Nós vamos ter como base o versículo de número 25 desta meditação bíblica para nós. Mantenha sua Bíblia aberta, que eu vou fazer uma reflexão desse versículo que nós lemos e vou fazer algumas citações de versículo bíblico nesta palavra. Eu quero trazer esta palavra aos irmãos com 5, 7 pontuações, falando sobre a importância do crente se reunir ou se congregar. Glória a Deus! Nós vamos falar sobre 7 pontuações com referências bíblicas, com certeza bíblica, com passagem bíblica, sustentação bíblica, a importância do crente se congregar, do crente se reunir e estar na presença do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu não vou me aprofundar nos tópicos por causa do nosso tempo, mas, portanto, eu vou dar aqui um ponto e a referência bíblica para os irmãos marcar ou grifar aí na sua Bíblia, para poder servir de base, sustento, para poder estar lendo em casa. Antes de iniciarmos o primeiro ponto desse tema bíblico, quero ressaltar, trazendo como introdução aos irmãos que servem no continente da África, um dos 5 continentes. Lá na África, alguns dos nossos irmãos, eu estava ouvindo o missionário dizer que os irmãos na África, quando alguém chega para eles não perguntam: você vai ao culto hoje? Hoje é domingo. Não, eles não perguntam desta forma e desta natureza. Quando é dia de culto, eles dizem assim: hoje é dia de cultuar ao Senhor, nós vamos ao culto. Eles não esperam ir ao culto somente aos domingos. Para eles, todo dia de culto é dia de domingo. E quando alguém põe um revólver na cabeça de algum irmão africano, dizendo assim: nega Jesus e vive, eles abrem a boca e dizem assim: Jesus, eu estou partindo, me recebe no teu trono, no teu reino. Lá na África, em alguns países, na janela 10x40, os irmãos lá, tem uma missionária aqui da Assembleia de Deus em São Luís, ela nos esteve falando em algum desses países, na janela 10x40, precisamente aonde habitam os muçulmanos, eles não aceitam os cristãos congregar-se publicamente. Eles se congregam escondido, porque é proibido se congregar, é proibido cultuar a Deus como nós estamos fazendo aqui. O que eles fazem? Eles não se reúnem em grande quantidade, eles se reúnem de forma de 2 ou de 3, eles se reúnem escondidos nas casas, porque se eles descobrirem que eles estão cultuando de forma pública, eles mandam prender, até matam se for possível, porque é proibido. Eles não têm liberdade de adorar a Deus como nós temos aqui. Nós, muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, nós não levamos isso a sério ao nosso congregar, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava visitando algumas pessoas, e algumas pessoas que estão no leito do hospital, algumas pessoas que estão na cadeira de rodas, estão no fundo de uma rede, que não tem mais saúde física para andar, outros que estão nos hospitais, que estão na beira da morte. Eles estão desejosos para vir na casa de Deus, independente se é na semana ou se é no final de semana. Eles querem estar aonde nós estamos, mas porém eles não podem estar. Em contrapartida, muitos de nós que temos saúde, podemos andar e vir, e nós não priorizamos estar na presença de Deus. Nós colocamos um monte de desculpas e obstáculos na nossa frente para nós não priorizarmos em nos congregarmos, em nos reunirmos. Em contrapartida, tem muita gente que não pode andar, que está hospitalizado, está preso, quer vir na igreja, no templo, para adorar a Deus e não pode. E nós temos a liberdade o tempo todo, mas nós não priorizamos isso. Quem sabe aqueles irmãos da janela 10x40 querem estar se congregando em uma igreja como nós, mas eles são proibidos de fazer isso. Nós não devemos esperar a doença chegar no nosso corpo
A primeira importância de nós nos congregarmos é porque quando nós nos congregamos, nós nos animamos uns aos outros na fé.